As aulas começam nos próximos dias e tem muitas crianças que vão pela primeira vez para a escola. Algumas dão trabalho, outras tiram de letra esse momento da vida. Para conversar com a gente, dar algumas dicas para os pais aí de primeira viagem, a gente convidou a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, essa é uma época que os pais às vezes ficam mais apreensivos que as crianças, né? E, na verdade, quem causa a maioria dos problemas, na maioria das vezes, são os pais. A maneira como a gente conversa com as crianças, da maneira como nós preparamos as crianças para essa etapa tão importante aí. Em princípio, assim, do que você tem de informações, não dados específicos, claro, mas a maioria vai e fica tranquila ou a maioria dá aquele trabalhinho? A maioria, os pequenos principalmente, né, até as crianças da educação infantil até os 5 anos de idade, algumas têm aquele problema de que se eu estou te vendo, você está aqui. Se você sai, significa que você não pode ser que você não volte mais, né? Então, esse problema gera uma ansiedade muito grande nessas crianças menores. Mas é claro que o fato de você conversar, o fato de você explicar aquilo que vai acontecer, olha, explica para a criança, depois do intervalo você vai fazer mais uma atividade, depois do lanche você vai fazer mais uma atividade, daí eu vou vir te buscar, né? Então, você explicar para as crianças todas as etapas daquilo que irá acontecer durante a manhã ou durante a tarde, que ela ficará na escola, você evita aí alguns transtornos. E a questão da rotina também, né, Elaine? Então, a gente diz que os primeiros 15 dias dessas aulas, principalmente dos pequenos, né, da educação infantil, são esses dias, então, da adaptação. São os dias mais críticos, que essas crianças vão chorar mesmo, vão fazer birra, e depende muito da atitude dos pais, dos responsáveis, das pessoas que levam essas crianças na escola, né, para acabar com a birra ou para não acabar com a birra e continuar todo esse sofrimento durante o ano todo. Agora, o ideal é que os pais fiquem um tempo na escola. Como é que funciona esse processo do desapego, se a gente pode chamar assim? Pois é, aquela coisa, se você fica um dia, se você fica outro, a criança acaba acostumando. E o fato de você ficar se torna uma rotina para a criança. Depois, se você não está mais naquele ambiente, a criança se sente desprotegida, né? O ideal é que desde o primeiro dia de aula, você explique para a criança, né? Então, que vai ficar um período sem estar com ela, mas que logo depois irá buscá-la e tudo vai acontecer como acontecia normalmente, né? Se você fica e pede para a professora toda hora levar a criança para mostrar que você está naquele lugar, o primeiro dia que você sair, o berreiro vai ser maior do que se você não estivesse lá. Então, a criança ela precisa ter essa noção de que o ambiente escolar é o ambiente escolar, não é o ambiente familiar. E isso só é ensinado na prática mesmo. Dá para colocar algumas coisas para a criança, para incentivar, dizendo que é um lugar legal, que vai aprender muita coisa? Como é que dá para trabalhar isso aí agora nesses dias que antecedem esse início efetivo das aulas? Pois é, você falou tudo. A questão do incentivo, da palavra positiva, né, frente a essas dificuldades da escola, frente à nova rotina, uma nova professora, talvez a criança que está indo pela primeira vez na escola, né? Acontece que muitas vezes a mãe ou alguém, né, que fica mais próximo da criança, tem aquele sentimento de, mas será que ela vai gostar mais da professora do que de mim? Mas será que ela vai ficar tão bem? Então, a gente passa esse lado negativo, sabe? Da maneira como você conversa. Mas será que a sua professora vai ser boazinha? Então, quando você coloca essa dúvida, será que a sua professora vai ser boazinha? Opa, então quer dizer que ela pode ser ruim? Então, você já cria na criança, né, na cabecinha dessa criança, o lado negativo da escola que talvez não exista, né? Então, a gente é culpado pelo que a criança pensa, pelo sentimento da criança nesse momento tão importante. Então, prestar atenção na maneira como nós conversamos. Olha, a sua professora vai ser muito legal, a sua professora vai te ensinar muitas coisas, vocês irão fazer muitas brincadeiras novas, sem aquele desprezo, sem aquele sentimento, mas será que você vai conseguir ficar na escola? Porque eu já ouvi muito, sabe? As mães às vezes falam assim, será que você vai conseguir? Será que você não vai chorar? Então, quando você coloca nessa criança, inclui na criança essa questão da dúvida, será que você não vai chorar? Já dá até a opção que ela nem tinha, né? Quer dizer que eu posso chorar, né? Uhum. Será que a professora vai ser ruim? Será que, mas será que todos os seus amigos vão querer brincar com você? Opa, quer dizer então que será que tem gente que não vai querer brincar comigo? Você maltratada. Né? Então, a criança ela vai para a escola
com a cabeça cheia de dúvidas, né? Pensando em um monte de coisas que talvez nem aconteceriam. Então, a palavra positiva, o sentimento positivo que deve ser colocado aí na hora da compra do material, na hora do preparo dos materiais para a escola, na hora do preparo do uniforme, etc., né? Outra coisa é a rotina. Às vezes a criança vai para a escola pela primeira vez no período matutino e a criança, até o último dia de férias, acordou às 11 horas da manhã, às 10 horas da manhã. Na segunda-feira vai ter que acordar 15 para 7, por exemplo. Como que vai ser o acordar para essa criança? Vai ser algo sofrido, algo doloroso, porque ela não queria acordar naquele momento. Então, tudo isso atrapalha essa questão da adaptação também. Agora, a gente tem alguns pais que não gostavam de ir para a escola, não gostavam de estudar e acaba passando isso para eu não gostava de ir na escola. Isso também já é uma coisa que depois encontra, né? Claro, as crianças elas têm muito, como nós já falamos algumas vezes, a questão do exemplo. Aquilo que eu falo pode pesar no sentimento, pode pesar na questão psicológica, afetiva do meu filho. Então, tomar muito cuidado da maneira como você fala, a maneira como você questiona é muito importante, né? As crianças que nunca foram para a escola, elas não conhecem esse ambiente, elas não sabem o que tem ali. Se você chega com uma dúvida, ela fica pensando o que pode acontecer. Mas por que a escola é tão sofrido? Nossa, mas o que é isso de fazer tarefa? O que é isso de fazer prova que é difícil? Então, eles vão para a escola com esse pensamento de que a escola é algo muito sofrido, né? E a aprendizagem também se torna um processo sofrido quando a criança tem esse sentimento ruim. A criança que no ano anterior teve alguma dificuldade ou se sentiu mal na escola, agora vai ter a retomada, às vezes também vai com uma certa ansiedade, um bloqueio. Como é que os pais podem trabalhar isso? Isso é normal, né? Se eu tenho alguma dificuldade do ano anterior, a apreensão, toda essa ansiedade que eu levo é uma coisa muito comum. Então, geralmente, a gente pede para que os pais conversem com os professores do ano seguinte, né? As professoras novas, explicando o que aconteceu, se ele passou por algum tratamento, às vezes passou por alguma intervenção multiprofissional, alguma coisa para auxiliar naquilo, né? Geralmente, quem faz acompanhamento multidisciplinar, os terapeutas, eles costumam conversar com os professores antes da retomada para que, né, fique tudo esclarecido, se existe alguma adaptação, se existe alguma melhoria a ser feita para essa criança, esses terapeutas, eles costumam a conversar, né? Mas é importante que os pais também encontrem esses professores antes do início das aulas para que todas essas questões sejam esclarecidas. E quanto mais a gente acolhe essas crianças, esses adolescentes, nas primeiras semanas de aula, ou seja, nos primeiros 15 dias de aula, melhor será o impacto, melhor será a percepção dessa criança, desse adolescente sobre aquilo que ele vai aprender, né? Às vezes vai começar, por exemplo, quem passou do quinto ano para o sexto ano. No quinto ano tinha um professor, no sexto ano são vários professores. Então, a criança ela vai para a escola com aquela expectativa de como vai ser, né? Então, a maneira como você fala, a maneira como as outras pessoas falam, colocam as suas experiências, conta muito para aquilo que a criança vai na escola, né, pensando sobre o que pode acontecer com ela. Então, elas sofrem muito antes do tempo. Então, os pais têm um papel fundamental nisso, dizer que tudo vai ser melhor. Com certeza, sempre alegria, sempre a escola é um lugar de aprender, e aprender é muito bom, tarefa é necessário, né? Estudar para a prova também é necessário. E leveza, né? E rotina, rotina é o principal. Legal, obrigada, viu? Imagine, Luiz.